Fala, MacGyver. Tudo bem? Pô, tu está numa cadeira mais alta do que a minha. Não, tá normal. Rapaz, você, infelizmente, não deu para a gente gravar um material sobre o futsal, porque foi só na segunda-feira que saiu, né, o edital, né? Sim. Na segunda-feira saiu o edital de convocação dos clubes filiados que estão aptos a votar. A eleição acontece na próxima sexta-feira, agora. Os clubes que são filiados vão Sexta-feira, só para a gente botar. Hoje é terça, dia 17 de dezembro. A eleição vai ser dia 20. Sexta, dia 20 de dezembro de 2024. A eleição ela começa, a primeira chamada às 8, depois a segunda às 9, das 10, 11h30, no máximo meio-dia deve ter acabado a eleição. É de manhã, né? É pela parte da manhã. E aí a gente já vai saber quem vai ser o presidente da federação, que é. hoje é de comando do Davi Leal. Davi Leal. Leal. O Davi foi aquele que ficou no lugar... Desculpa eu estar fazendo essas perguntas, porque eu fiquei muito tempo fora e agora a gente está retomando. Eu gosto muito eu sou do tempo do futebol da bola pesada, do futebol de salão. Sim. Agora é futsal, né? Futsal. Mas também eu peguei um tempo do saudoso Paulo José. Sim. E o Paulo José, eu recordo, MacGyver, que eu estava conversando com o Júnior Malato, que é secretário de esporte lá, de Ponta de Pedras. Eu tinha conversado com ele no início da tarde. Ele disse: Matoso, eu estou indo com o Paulo José e depois que eu encontrar com ele, eu falo contigo. Ele falou com o Paulo José entrou no hospital. Impressionante, foi um negócio incrível, cara. Ele estava articulando uma visita lá na sede da FEFUSP, mas infelizmente não foi possível. E o Paulo José eu conheci quando ele fazia o trabalho lá naquela área do Exército, na Paraguaia, né, que eu fiz cobertura no tempo do SBT. Bom, aí ficou o Davi Leal. Davi Leal. Tá. E agora, quanto tempo o Davi Leal está? O Davi Leal ficou um mandato só. Um mandato, 2 anos, isso. Um mandato então agora é reeleição. Isso, reeleição, mas ele não vem candidato à reeleição. Ele não vem? Não, a chapa da situação, que tem a bênção, vamos dizer assim, do presidente, né, que ele vem encabeçada pelo Tanoeiro, Luiz Tanoeiro, né, que já trabalha também com ele há muito tempo na FEFUSP. Tanoeiro. Luiz Tanoeiro e o Antônio Lucas como vice, né? E a chapa da oposição, que é a chapa 2, vem com o Paulo Márcio. Pois é, só um minutinho. Quando a gente falou no programa que está no ar, sim, só estava o Davi Leal. Isso, aliás, chapa 1. Só estava o Canoeiro, que era a chapa 1. Tanoeiro, desculpa aí. Tanoeiro, é porque eu estou com regata na cabeça. Sim, é o Tanoeiro e o Lucas. Né? Então, depois que foi para o ar, o programa está sendo lá feito, é que saiu a segunda chapa. A homologação da chapa, isso. Do Paulo Márcio. Paulo Márcio e o Jofran, né, que também são duas pessoas que militam no futsal já durante muito tempo. Né, e aí a gente vai ver essa eleição, vai ser esse embate, vamos colocar entre aspas assim, para saber quem vai comandar a federação mais forte do Norte, né? A federação de futsal mais forte do Norte é a do Pará. Né? O Davi teve a felicidade de pegar o legado do Paulo José, que interiorizou o futsal, acabou aquele negócio do futsal ser na metrópole, né? E pegou esse legado e otimizou isso. De fato, a gente não pode dizer que não, o Davi ele otimizou um pouco mais muito mais a futsal do interior do estado. Eu tenho muito contato com o pessoal de Santarém, os caras me falam, inclusive tinha um rapaz que produzia lá, eu não sei se ele está agora, desenvolvendo o trabalho do futsal, que era o filho do Bindelac, o Ney Bindelac, que filho de um grande jogador dos anos 70, início dos anos 80, o Bindelac era um baita ponta direita, e ele trabalhava muito esse lance do futsal. E recentemente eu conversando com o Arnaldo Santarém, o pessoal me fala, né, que o futebol de sal, o futsal em Santarém é um negócio que chega... Dizem, não sei, que eu vou efetuar no dizem. Como você está mais por dentro, ao nível de superar a região metropolitana de Belém, como é isso? No sentido, principalmente da quantidade de clubes. De quantidade de clubes, né? Porque hoje, por exemplo, a gente, quando chega a fase final, que é a funila, o Campeonato Paraense, que os polos eles se integram, o polo de Santarém hoje em dia tem categorias que tem mais times, né? Tem mais vagas, vamos dizer assim, do que a própria região metropolitana, né? Então isso é importante, como eu falei, foi um legado do Paulo José. Paulo José e o Davi seguiu. E seguiu fazendo bem, né? O Paulo José foi um dos caras que me deu talvez a mais força para me seguir no esporte como técnico de futebol de salão,
foi o Paulo José. Devo isso a ele, falei isso a ele, inclusive antes dele morrer. E o Davi foi um dos caras que me ajudou muito como treinador, porque o Davi era treinador da época. Isso, sou treinador desde tem mais de 10 anos que sou treinador de futsal, e o Paulo José foi um dos caras que me encorajou muito a isso. E o Davi, como técnico de beira de quadra, sabe realmente o que o clube precisava, por isso ele arvorou a ser presidente e conseguiu fazer um bom trabalho, né? Aliás, me permita, só fazendo uma ligeira comparação, é por isso que agora, eu te confesso, eu vou ficar torcendo por Roberto Fenômeno, seu novo presidente da CBF. Ronaldo Fenômeno. Isso. Porque você falou, muito legal, o Davi, quando assumiu a presidência, se tu me perguntar se eu conheço o Davi, eu não conheço. Eu não conheço. Eu ia ser apresentado para o Davi, pelo Júnior Malato e pelo Paulo José. Infelizmente, Paulo José morreu. Não conheço, talvez, eu tenha encontrado com ele, mas se vê, eu sinceramente não conheço. Sei da fama dele. Que o Davi foi um cara que desenvolveu esse trabalho como técnico e seguiu com muita tranquilidade desenvolvendo o trabalho como presidente da federação. Ou seja, é um cara que conhece de perto a coisa. É por isso que eu fico torcendo pelo Ronaldo Fenômeno, para ser, porque ele conhece a problemática do jogador. É muito fácil ser um cartola, só comandar, mas nunca deu um chute numa bola, pô. O Paulo José, quando ele assume sua última temporada como presidente, que eu não confesso que eu não vou recordar talvez a data que ele iniciou, mas se eu não me engano foi em 80 e pouco, alguma coisa assim. Posso estar errado, não sei dizer, não, estou confundindo, na verdade. Ele passou, acho que foram quatro temporadas como presidente da federação. A última dele, o Davi já era o diretor técnico dele. O Davi comandava as equipes no sentido de montar tabela, montar reunião. E agora, futuramente, vamos colocar que a situação consiga ganhar essa eleição, já me foi passado que ele será o diretor técnico, então ele não vai estar totalmente fora, ele vai continuar também fazendo parte da equipe, se for o caso da chapa vencer a eleição. Quando eu pedi para a gente entrar aqui nessa sala, não sei nem como é que está a qualidade de som, é uma sala improvisada, por dois motivos. O primeiro motivo é porque, por uma questão de isonomia, a gente falar da outra chapa. Então, uma é feita pelo Tanoeiro e Antônio Lucas, que é a chapa 1. Isso, chapa 1. E para falar da outra. Chapa 2 é o Paulo Márcio e o Jofrão. Paulo Márcio que tem uma grande experiência como árbitro de futsal. Inclusive, trabalhou muito com o Paulo José, então ele é um cara também que conhece muito futsal de perto. Mas também é uma forma de homenagear uma geração fantástica do futsal, que eu me comprometi com o meu querido Geraldo Coelho, que aliás a gente tem aqui no nosso WhatsApp, Geraldo Coelho, que jogou 20 anos futsal, na Tuna Lusa Brasileira, seleção paraense, numa época em que nós formamos jogadores como Zé Maria Arara, Saudoso Arara, Paulinho, sabe, jogadores assim maravilhosos que nós tivemos, quando Pedro Hamilton Nery formou um timaço ao lado do Max Fernandes, o time do Clube do Remo, disputando com... Aí tinha a Jax, não, como era? Tinha o pessoal do COPM, que também formava um timaço. Então eram grandes disputas, eu não vou nem para o tempo do Próximo, mas lá atrás, quando eu era menino, eu ouvia no rádio Próximo, que aliás foi citado no livro Ícones do Esporte Amador, que é esporte olímpico hoje, né? Pelo nosso querido Paulo Serápico, num livro que ele lançou, e tem os ícones do esporte. E do futsal, do futebol de salão, o Próximo foi citado. Então era isso aí, só recapitulando. Dia 20 agora, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024, de 8 da manhã até meio-dia, as eleições à presidência da Federação Paraense de Futsal. FEFUSPA, é assim que chama. Federação de Futsal do Pará. Federação de Futsal do Pará. Essas suas novas nomenclaturas, né? Que a gente sabe da força do interior. Eu tive a oportunidade de acompanhar, eu vi o pessoal de Garapé-Meri ganhar um título aqui dentro de Belém. O time parece que até chamado os Ratos, os Ratinhos. Eu fiz uma imagem lá com eles em Garapé-Meri. Eu vi o futsal de Benevides, eu vi a força de Vigia, tudo um legado, Paulo. Marajó muito forte, mas esse eu vi de perto que eu estava lá. Eu não falei tanto do Marajó porque eu não fui. Esse é porque eu vi, me convidaram, eu fui lá. Né? Santarém eu não estive, eu vi o trabalho do Ney, do Bedelac e outros que me formaram. Então, essa interiorização, um legado
do saudoso e inesquecível, esse cara merece uma estada, o saudoso Paulo José, que deixou assim esse legado fantástico, que foi seguido com muito brio pelo Davi. É bom citar isso. Então tá bom, que vença o que a FEPUSPA precisa, que o futsal precisa, gente comprometida em seguir com esse legado deixado pelo Paulo José. Magávia, você não vai estar lá no time aí, não? Você vai vamos lá. estar lá na eleição, lá para fazer a cobertura e trazer no Isso, prepare e traga o material que a gente divulga. Por enquanto, o nosso trabalho aqui no canal 14.1, tá certo? Ele está ainda numa fase de pré-temporada, que o programa deve ir para o ar lá pelo dia 10, sei lá, de janeiro, que negócio de grade, é um programa novo, sabe como é que é? E depende de grade, essas coisas todas, patrocínio, a coisa não é fácil. É como eu digo, a gente vai enfrentar gigantes que estão de canhão, a gente está indo de baladeira, tá entendendo? Mas a gente vai. E aí a gente, mais na pior das hipóteses, a gente vai divulgando aqui nesses espaços das redes sociais, tanto na tua como também no Edson Matoso TV. Tá certo. Tá bom, Magávia? Até a próxima.